Salve nação e o vexame do Vasco. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Não é possível essa distância! Porra! Fernando Diniz ficou transtornado após o vexame do Vasco. Teve Fábio Azevedo passando vergonha e Pilhado metendo louco. O que estão fazendo com o Vasco da Gama é sacanagem com o torcedor. Que jogo ridículo do Vasco. Nos últimos 2 jogos do Vasco do Fernando Diniz, 6 gols sofridos, 2 pro Botafogo, 4 hoje. Nenhum marcado. O Vasco hoje era para tomar de 6, porque teve um gol 1 centímetro impedido no fim do jogo e no último minuto um pênalti perdido pelo Independente Del Valle. Era para ser de 6-0 e de 0 mesmo, porque o Vasco não fez nada. O que estão fazendo com o Vasco é muita sacanagem, gente. Que atuação ridícula, que jogo ridículo. Um Vasco inofensivo. Aí vai vir desculpinha de altitude. O time é ruim. O time é ruim. A diretoria não faz nada. E o torcedor do Vasco, gente? O Vasco está se apequenando a cada dia. O Vasco é gigante. Não podem deixar destruírem a história do Vasco da Gama. O que eu vi hoje, eu vi esse jogo inteiro, foi uma humilhação. Nenhum ataque perigoso do Vasco. Os caras perdendo o gol adoidado. De verdade, se fosse 7-0 hoje, não seria injusto. Porque o Vasco não entrou em campo, claro, teve um jogador expulso, com 11 minutos do primeiro tempo, mas na boa, a humilhação que aconteceu hoje, podia estar com um jogador a menos, altitude, o torcedor do Vasco não merecia isso não. Parecia sacanagem. Ver o time do Vasco em campo hoje, parecia que os caras estavam de sacanagem ou que não tinha jogador profissional dentro de campo. E ó, é bom o Diniz abrir o olho. Voltou do período cheio de treino do Super Mundial. Vasco teve tempo pra caramba pra treinar. 2 atuações ridículas, 6 gols sofridos e nenhum marcado. É bem bizarro. Pro torcedor do Vasco que acreditava, agora treinou, agora vai bem, a decepção continua. Não tem caça às bruxas. O Vasco tem as suas limitações financeiras. Quando eu vim para cá eu sabia disso. Existia um planejamento, mas para contratar é difícil. Não adianta, a gente não tem o dinheiro para contratar. Tem nomes assim, eu gostaria de trazer jogadores para cá, que a gente não tem condição financeira para trazer. Porque é caro, a gente conseguiu trazer o Thiago Mendes. E a gente precisa trazer poucos jogadores, jogador que venha com o que a gente acredite que possa dar certo. Então, eles estão se movimentando. De fato, a gente não conseguiu entregar mais nomes, mas está todo mundo se mexendo. A gente não tem caça às bruxas aqui. É um planejamento. A gente hoje, o jogo, a gente tomou 4 gols. Por conta disso, tem uma irritação do torcedor, e tem que ter mesmo. A gente tem que respeitar. A gente tem que melhorar o time, procurar fazer bons jogos, ganhar as partidas que a gente tem que ganhar e esperar que os reforços eles cheguem, que eles consigam entregar os reforços. Mas eu sei que eles estão trabalhando, estão se empenhando para trazer os jogadores. Olha o cruzamento, Spinelli dominou, vai virar a bicicleta, chegou o Hugo Moura, tirou dali, Mercado, bateu! Gol deles. Não dá, cara. Tá de sacanagem, cara. Não é possível essa distância. Não é possível essa distância. Porra! Não é possível no futebol profissional dar essa distância de marcação dentro da área. Não! O cara dominou. Aí o dominou livre, ninguém chega, ninguém dá a chegada. Porra, que nutelada do cacete essa defesa do Vasco. E ainda teve mais Fernando Diniz polemizando na coletiva. São 2 coisas, né, na sua pergunta. Jogar na altitude aqui sempre é difícil. Já tive aqui algumas vezes. Os times brasileiros, quando vêm aqui, sofrem para jogar. Mas a gente chegou antes, a equipe estava bem adaptada. Acho que se não tem a expulsão, a história do jogo ia ser muito diferente, pela maneira que a gente começou o jogo. E a expulsão ficou muito mais difícil as coisas para a gente. Que o plano era marcar alto, como estava marcando, a gente teve que baixar as linhas de marcação.
e a gente quase consegue virar 0-0 o jogo. A gente estava sofrendo muito cruzamento, e aí no segundo tempo a gente tentou deixar a área mais alta e acabou que não funcionou a substituição e a gente tomou os outros gols. Agora é pensar no jogo do Brasil, a gente tem condições de fazer o placar lá também, e na terça-feira a gente se preparar para fazer do melhor que a gente puder lá no nosso campo. Não é o GB já foi uma surpresa, talvez ninguém esperasse que ele fosse sair jogando. O Veguete está muito mais treinado. O Veguete, apesar da idade, é o jogador que tem quase todo jogo a maior quilometragem. E o jogo não ia ficar um jogo para contra-ataque toda hora. E é quem está mais treinado para fazer a função ali naquele momento. Então não é só pensar num aspecto do jogo que parece que se ficasse o GB a gente ia ganhar de 3-1. Ganhar de 1, não é isso. Não tem nada a ver uma coisa com a outra. O Veguete cumpriu a função tática dele, que era para compor ali, para ajudar na marcação. E ele está mais adaptado para fazer a função, então por isso que ele ficou. E a gente não sabe também até que ponto que o GB ia aguentar o jogo na altitude, jogando com a menos. Não queria ter tirado, botei com bastante convicção, que é um garoto que eu tenho acompanhado desde que eu cheguei aqui, no Sub-20, trouxe para cá, fui preparando o GB para ele poder jogar. Ele estava muito bem no jogo, infelizmente teve a expulsão, e a minha opção foi tirá-lo, por os outros jogadores estarem mais treinados e saber da parte tática aquilo que eles teriam que fazer. Ó, aproveita para comprar a camisa do teu time de coração na Live Imports. Lá, comprando 2 camisas, tu leva 3. Ainda tem 10% de desconto em todo o site para você que comprar com o cupom clubista. Curtiu? Clica no link que tá aqui no primeiro comentário fixado e faça já tua compra. E aí, nação, que ridícula a atuação do Vasco. Vexame. Mesmo com um jogador a menos logo no começo da partida. Aí o Diniz fala, tem altitude. Pô, Diniz, tá de sacanagem, né? 2.000 metros? Ah, para! Nunca foi problema de brasileiro jogar na altitude do Equador, nunca foi. Problema nenhum. Tá dando desculpinha já. Parece que essa pausa no Mundial foi péssima pro Vasco, né? Tava indo bem, saiu da zona de rebaixamento, tinha empolgado com o Fernando Diniz. Segunda partida depois do Mundial contra o Botafogo foi ridículo, jogou nada. O Botafogo mereceu ganhar e ganhou o jogo com propriedade. Mesmo com jogadores cansados por causa do Mundial, o Vasco mereceu ganhar, não fez absolutamente nada no jogo e hoje um papelão, né? Que vexame, que coisa ridícula que é a equipe do Fernando Diniz na noite de terça-feira contra a equipe do Independente Del Valle. Pelo amor de Deus. E aí fica a preocupação do torcedor do Vasco, porque o Fernando Diniz faz trabalhos como esse. Às vezes começa bem, foi assim no Santos, foi assim no Fluminense, e depois teve aqueles altos e baixos. O torcedor se lembra bastante, aquele ano muito bem dele no Fluminense em 2023 e o 24 pavoroso. Então, liga o alerta no torcedor, porque o Vasco, como diz o Fernando Diniz, não tem dinheiro. O Vasco não tem dinheiro para contratar. Se o Fernando Diniz continuar oscilando e agora o time com rendimento tão abaixo como esse, briga para não cair. E ó, se o Vasco brigar para não cair, Vasco é muito perigoso cair pela questão financeira. Esses times aí que vão para a zona de rebaixamento, como o Corinthians, o Vasco, o próprio São Paulo, o Atlético Mineiro, o Santos, cara, esquece. Os caras não têm dinheiro para pagar salário. E aí, nas rodadas finais, pode ser que isso prejudique muito. Então, ó, o Vascaíno tem que abrir o olho. Mas, ó, bora botar fogo nessa discussão. Agora eu quero saber qual é a tua visão aqui, ó, através dos comentários embaixo desse vídeo. Mas antes de você opinar, inscreva-se no nosso canal e bora encher de like esse vídeo também. Valeu, até a próxima.